Pois é, aqui nos nossos estúdios nós já recebemos a professora e servidora do Tribunal Regional do Trabalho, Cristiane Macambira. Seja bem-vinda ao Jornal de Sábado. E assim, para a gente ter uma noção geral, o que pode ser caracterizado realmente como acidente de trabalho? Boa noite. Então, boa noite a todos que assistem a TV Meio Norte. É um prazer estar aqui para tentar responder as perguntas dos telespectadores. E o acidente do trabalho, ele é caracterizado por uma falta de cuidados. Porque não é para estar acontecendo o acidente, né, algo que tem que ser a última possibilidade de ocorrer. Então, ele pode acontecer durante o trabalho ou no trajeto do trabalho, né, do trabalhador para a empresa ou de volta para a sua casa. Então, o que pode estar levando isso? A falta de cuidados, de informações prestadas das empresas para os trabalhadores e o treinamento, né? E até mesmo o fornecimento do EPI, Equipamento de Proteção Individual do Trabalho. Ok, nós vamos à primeira pergunta do nosso telespectador, indagando sobre esse tema. Vamos lá. Meu nome é Josimar e eu queria saber da importância do seguro de acidente do trabalho. Isso. Uma pergunta muito importante, pertinente, porque o seguro de acidente de trabalho, o SAT, ele é de obrigatoriedade das empresas. As empresas, elas têm que contratar o SAT para cada trabalhador, porque esse SAT ele vai dar o benefício de forma a que, se houver um acidente ou uma doença de trabalho, né, ocasionada pelo acidente, que ele possa estar assegurado durante o tempo que ele fica sem trabalho. Então, é obrigatório para cada trabalhador que a empresa possa, sim, contratar o SAT, na hora que ele contrata o empregado. Ok, vamos à próxima pergunta. Meu nome é Eduardo. Caso um empregado não esteja utilizando os equipamentos de segurança fornecidos pelo empregador, quem arcará com as consequências? Então, Eduardo, as consequências do sinistro, na verdade, é por conta do empregador. O empregado ele tem que utilizar, sim, do EPI, mas caso ele não utilize e ocorra um acidente, então o empregador vai responder, sim, por esse acidente causado. Depois, judicialmente, se pode questionar se houve ou não o uso da forma adequada pelo trabalhador. Quem fiscaliza? Quem é o responsável por fiscalizar tudo isso? Pois é, então, o empregador, ele gere o seu negócio. Então, ele fornece o EPI, o Equipamento de Proteção Individual, e ele é obrigado em fiscalizar. Se o empregado não se utiliza do EPI, o que pode acontecer? Ele pode ser punido com justa causa, demissão por justa causa. Então, o empregador ele pode aplicar uma advertência, uma suspensão e até uma demissão. Então, para que isso não aconteça, é necessário que o empregador seja treinado para que ele use de forma adequada o EPI, Equipamento de Proteção do Trabalhador. Ok, então vamos à próxima pergunta. Meu nome é Andréia. Quais as regras do seguro de acidente de trabalho? Então, o seguro de acidente de trabalho tem várias regras, né? Primeira coisa, o acidente do trabalho, o seguro, ele tem esse seguro que a gente está falando aqui, é o seguro obrigatório. Existe o seguro obrigatório que para cada trabalhador, como a gente falou anteriormente a pergunta, né? O empregador tem que contratar, tem que pagar para a Previdência. Então, a Previdência vai administrar essa fonte de renda e vai, caso aconteça o acidente, vai proteger o trabalhador, pagando o seu salário quando ele está afastado, né? Agora, a empresa também, é importante que a gente diga, pela quantidade de número de acidentes, ela pode contratar uma seguradora para cobrir danos materiais e danos morais, porque na Justiça do Trabalho é recorrente às ações trabalhistas em que o trabalhador busca as indenizações materiais e por danos morais causados por um acidente de trabalho. Então, as empresas que são mais precavidas, elas contratam, veja bem, um seguro com a seguradora particular.
de cunho de direito civil, que é diferente do seguro obrigatório. Agora, quando, nesse caso, o trabalhador se recusa a usar um equipamento de segurança, como é que a empresa deve proceder? A empresa, ela deve... primeira coisa que ela deve fazer, como ela tem um poder de fiscalização, se ela está fiscalizando, ela está verificando a dificuldade daquele empregador em usar o EPI. Então, ela tem que aplicar uma advertência, uma suspensão e uma demissão, ou até mesmo uma demissão por justa causa de forma imediata, se for recorrente, né? Então, primeiro ela tem que ter esse cuidado de aplicar essa advertência, a suspensão e, se for recorrente, ou então trazer o empregado e mostrar para ele da necessidade que se tem do uso do EPI, porque, como o nome já diz, é um equipamento de proteção individual, que, se for utilizado, né, e ele tem que ser treinado, ele tem que saber como é que se utiliza, isso é tudo a cargo da empresa, certo? Então vamos à última pergunta. Olá, meu nome é Fabrício. Eu queria saber como eu posso fazer se as empresas recusarem o meu seguro em caso de acidentes. Certo. Pelo que eu estou entendendo, ele está mais no sentido de saber o seguro que não é o obrigatório. Porque o obrigatório não tem o que se discutir, né? A Previdência vai cobrir aqueles danos, certo? Então, se a seguradora que foi contratada, que não é obrigado em lei, a empresa contratar. Mas tem um acordo coletivo, tem uma convenção coletiva que a empresa se obrigou a contratar ou ela de comum acordo fez. E essa seguradora não pagou, né? Então, o que é que ele deve fazer? Só cabe à justiça. Tá certo. Tá ok? Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Com certeza, todos os telespectadores gostaram bastante. Eu gostaria até de mandar um abraço para meus alunos da UESP, de Corrente, que eu dei aula lá, e aqui do Campus Clóvis Moura, e dos meus colegas do TRT. Tá bom? Certo, então. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, eu que E esse é o nosso quadro Pergunte Aí.